Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo online do nosso Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa noite nós daremos continuidade às leis que estamos estudando aqui, as leis morais do kardecismo, e vamos passar às desigualdades sociais. Vamos hoje tentar entender por que existem as desigualdades sociais e por que Deus permite que alguns encarnem com condições melhores, enquanto outros sofrem tanto como a gente sabe que sofrem. Mas, antes de passar às desigualdades sociais, eu tenho de ler a pergunta número 805, que é a que finaliza a parte da desigualdade de aptidões. Por que algumas pessoas têm mais dom para pintar, outras para poesia, outra para fazer cálculos, outras para entender filosofia? Por que cada um tem aptidões diferentes? E aí, na 804, a gente aprendeu que cada um tem a sua aptidão diferente para que assim todos sejam úteis para a criação. Existem pessoas que precisem ter habilidades diferentes para que assim o todo seja completo, para que cada um tenha a sua função social e assim se auxiliem, cada um com o máximo de desenvolvimento possível em suas respectivas áreas. Mas lendo agora a pergunta número 805, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas. Então, por exemplo, se durante uma encarnação eu fui pintor e pintei muito bem, quando eu desencarnar e for para outro mundo, eu vou continuar com a habilidade da pintura? Foi basicamente isso que questionou. Resposta: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. Então, aqui a gente já teve meio que uma ideia do motivo de, às vezes, a gente ter chances de sofrer ou não sofrer na encarnação. Porque aqui está sendo dito aqui que geralmente nós escolhemos uma posição mais ou menos precária na encarnação para que assim a gente possa progredir. Às vezes a gente acha que é um inferno mental, moral ou de vida passar, sei lá, 80 anos numa encarnação sofrendo bastante, mas como eu já falei várias vezes aqui para vocês, a percepção de tempo para os espíritos é bem diferente. Às vezes, para eles, uma encarnação como a nossa é um piscar de olhos frente à eternidade que é o universo. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no tempo de vida, entre aspas, do nosso planeta Terra e o tempo que nós humanos estamos aqui, mais ou menos, é uma brincadeira. O nosso planeta tem na casa de bilhões de anos de existência e nós estamos aqui, digamos assim, mais consolidados, ao que? Há uns 2.500 anos, uns 3.000 anos, mais ou menos. Então, pense aí a diferença de mil, na casa dos 1.000 anos, para a diferença para bilhões de anos. Bilhão é, tipo, muita coisa, muita coisa. Os cientistas sempre dizem que a gente não tem noção ainda do quanto a palavra bilhão representa muito, muito, muito tempo. Às vezes a gente passa 10 anos e acha muita coisa, imagine o que é 1 bilhão ou trilhões de anos, como às vezes são ditos por alguns cientistas. Então, uma encarnação é muito temporária, é muito curta, é muito pouco para a visão de um espírito para ele achar aquele sofrimento eterno. Mas como nós que estamos aqui encarnados temos uma visão diferente do tempo, achamos que é um tormento imenso, alguns meses, alguns anos, tudo depende de como nós estamos vivenciando isso. E aí a gente consegue entender, porque às vezes o espírito, mesmo sabendo que vai sofrer muito, ele pede mesmo assim para encarnar de determinada forma. Mas bora lá para a nota de Kardec. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Então, é uma questão de trabalho, é uma questão de esforço e de como ele foi se desenvolvendo com o passar de suas encarnações, as aptidões que ele possui, as sensibilidades que ele possui. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato,
para os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que deve os unir. Então, está dizendo aqui que também essa diferença de aptidão é para que assim a gente precise da ajuda de outros seres na sociedade. Por exemplo, tem um sociólogo da corrente funcionalista que se chama Talcott Parsons. Talcott Parsons fala o seguinte, que as profissões numa sociedade, elas surgem a partir de uma necessidade social. Por exemplo, algum dia na história, alguém começou a sentir uma dor de dente. E a partir dessa necessidade social da dor de dente, surgiu a profissão de dentista e por aí vai. Agora pense, se todo mundo tivesse uma determinada aptidão diferente, por exemplo, sei lá, uma habilidade apenas de fazer pão, ninguém iria ter a habilidade de retirar dentes. Como é que a sociedade iria ficar? Então, meio que eu estou tentando explicar o seguinte: cada um vai ter aptidões diferentes, talentos diferentes, para que todas as gamas de necessidades sociais sejam realizadas. Da mesma forma que você precisa do dentista, você precisa do padeiro, você precisa do enfermeiro, do caminhoneiro. Todas as necessidades sociais, todas as atividades, todos os labores sociais são necessários para a sociedade, têm importância e fazem com que o todo se movimente. Se a gente está aqui agora é porque alguém fez lá o processo correto para poder gerar energia na hidrelétrica, porque alguém fez os cabos de energia, porque alguém montou esse computador, esse celular, porque alguém cuida da nossa internet, porque alguém cuidou de você durante a sua vida para você chegar a este momento, que alguém plantou um alimento para que hoje você almoçasse. Então, todos nós estamos interconectados por aptidões diferentes e todas essas aptidões são necessárias para que nós nos mantemos vivos, ativos e desenvolvendo neste plano de expiação físico. E aí agora a gente vai tentar entender por que existem as desigualdades sociais. Pergunta número 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Então está perguntando, foi Deus que decidiu, foi uma lei natural isso de que existiria desigualdade de condições? Resposta: não. Isso é uma obra do homem e não de Deus. E é muito bom deixar isso aqui claro, porque na lei de progresso, se eu não me engano, deixa bem claro numa frase do Espírito de Verdade, que ele diz o seguinte: o planeta Terra foi feito de uma forma que ele tivesse como dar recursos para todos os seres viverem bem. Eu vi até num livro recentemente, se eu não me engano, que até atualmente o planeta Terra tem condições de gerar 3 vezes mais recursos do que a quantidade de seres humanos encarnados. E aí o Espírito Verdade vai e diz o seguinte: na maioria das vezes, a causa da desigualdade é pelo seguinte motivo: existe sol para todos, mas alguns querem pegar tanto sol que acaba deixando a sombra para os outros. Isso é uma frase do Espírito de Verdade na Lei de Progresso. Tem lá o texto perfeitamente dizendo isso, que a ganância, o egoísmo de alguns está fazendo com que outros vivam nessa desigualdade e nesse sofrimento social. Lá também está dizendo o seguinte, que se esses que possuem grandes riquezas tivessem a verdadeira empatia, o verdadeiro respeito ao próximo, o verdadeiro amor de Cristo, eles não iriam viver em abundância, cheios de recursos, cheios de dinheiro, sabendo que o seu irmão em Cristo está vivendo na rua, sofrendo, com feridas abertas, passando fome, passando necessidades, enquanto a ele tudo sobra. Então, segundo o próprio Espírito de Verdade e o entendimento da fé cristã kardecista, a causa das desigualdades sociais é inteiramente humana. Mas aí sempre alguém vai questionar, tá, é humana, mas então por que Deus deixa? Nós não temos algo chamado livre-arbítrio? Então, se nós que geramos esse defeito, se ele nos deu um planeta perfeito que tem 3 vezes mais quantidade do que o necessário, é ele que está errado da gente não ter como se alimentar?
É ele que está errado pela falta de igualdade humana ou nós que estamos errando em atitudes? Ou nós que não seguimos o exemplo de Cristo há mais de 2000 anos? A gente sempre tende a querer colocar a culpa em Deus. Deus vai lá e nos dá a habilidade, o conhecimento para a gente inventar um avião, para que a gente possa se locomover mais rápido neste mundo dinâmico. A gente vai lá e pega o avião, enche de bomba e mata os nossos irmãos. A culpa é de Deus, que deixou o avião ser utilizado para isso, ou de nós que demos esse fim negativo a algo útil? Se eu lhe dou uma ferramenta para que você possa trabalhar todos os dias e tirar o seu sustento, e em vez de fazer isso, você pega essa ferramenta e enfia no seu irmão e é preso, a responsabilidade é minha que lhe dê essa ferramenta ou sua de fazer isso? Então, é muito fácil querer culpar a Deus, dizer que ele não toma as atitudes e que ele não interfere nas calamidades e nos sofrimentos humanos. Mas difícil, como é difícil admitir que a culpa é toda nossa. Aí vem a letra A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Então, algum dia isso vai deixar de existir? Resposta: eternas somente são as leis de Deus, que assim o são. Não vês que, dia a dia, ele gradualmente se apaga? No caso, essa desigualdade se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo, o ego de você achar que você é mais importante, por isso que você deve acumular mais e tirar dos outros, e o orgulho de você querer ter mais para se sentir superior aos outros, deixem de predominar a terra. Restará apenas a desigualdade de merecimento, aquela que você precisa, através dos seus méritos, conseguir estar no mesmo nível que os outros. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende de posição social. Então, complementando o que já é dito na lei de progresso, quando a gente parar de achar que a gente tem uma pureza de elevação, que por isso a gente tem mais mérito e por isso minha raça é melhor, minha religião é melhor, meu pensamento é melhor, e a gente começar a avaliar os outros pelas suas atitudes morais e éticas, nós vamos ver que a sociedade só está em desequilíbrio e desigualdade devido ao egoísmo e ao orgulho, que são deixados bem claros aqui nessa resposta. Então, a culpa está conosco, que estamos deixando essas coisas acontecerem, que estamos apáticos e não fazemos nada para que essa mudança ocorra. Não de Deus. Deus nos dá insistentemente inúmeras chances da gente fazer diferente. A gente que não faz. Por isso que também lá na Lei de Progresso era dito o seguinte, que nós, principalmente kardecistas, insistimos em dizer que todo sofrimento nosso é devido aos nossos karmas. E lá na lei falou o seguinte, que não, que sim, realmente, muitos dos nossos sofrimentos são de karmas, mas que não todos. Que muitos sofrimentos que nós estamos passando nessa encarnação, por exemplo, são devido os erros que nós tomamos em escolhas e agora estamos colhendo esses erros de escolhas. Então não é só karma da vida passada. Você também tem os erros dessa vida que você cometeu e fez piorar o seu plano kármico que talvez nem tinha tanto sofrimento assim. E aí vem a pergunta número 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Resposta: merecem anátema. Anátema é tipo nojo, julgamento, ódio. Merecem desrespeito, merecem que você não goste deles, que você tenha um sentimento negativo. Merecem essa anátema, esse desprezo. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência e que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Então, a gente deve ter
desprezo e ao mesmo tempo empatia, porque a gente sabe que um dia eles vão sofrer muito pelo que eles estão fazendo. Nada fica em vão, nada fica sem que a gente pague se tivermos cometido erros. E aí vem a parte agora onde vai abordar a desigualdade das riquezas. Pergunta número 808. A desigualdade das riquezas não se originara das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de meios de adquirir bens do que outros? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que fala o seguinte, sobre o motivo da desigualdade das riquezas. E lá é dito o seguinte: se for dado uma mesma quantia em dinheiro para inúmeros seres no mesmo dia, será que depois de, sei lá, 3 meses, todos eles vão ter a mesma quantidade? Ou cada um vai ter quantidades diferentes? Um vai comprar um sorvete, outro vai comprar uma pizza, outro vai comprar um curso e aprender mais, um vai pagar uma faculdade, outro vai pagar uma escola, e cada um vai ter oportunidades e vivências diferentes. Então a desigualdade está na aptidão, no fato de um terem mais ou menos aptidão, ou na escolha, ou nas escolhas que nós fazemos? Resposta: sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes, velhacaria é tipo os hábitos antigos, etc. Aí vem a letra A. Mas a riqueza herdada, esta não é fruto de paixões más. Então tá falando aqui dessas heranças que às vezes a pessoa ganha já na vida e que por isso que ela se dá bem. Resposta: que sabes a este respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Espólio é tipo um dinheiro que você ganha de forma injusta. Espólio de guerra é tipo um dinheiro que você roubou durante um conflito de guerra. Mesmo, porém, sem falar da origem que podem ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quanto bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Então a gente também tem que olhar o contexto. Bora dizer que esse determinado cidadão nasceu mesmo naquela família e acabou herdando. Algum plano kármico tem com isso. E também, se eu não me engano, nesse mesmo texto do Evangelho segundo o Espiritismo que eu citei, é dito o seguinte: o que pode julgar eles? Se Deus quiser, num dia para o outro eles podem perder toda essa fortuna. Tudo no universo é equilibrado. Não fique tentando julgar o que você não pode entender. Se você parasse de ficar tentando julgar o que você não pode entender e parasse mais tempo para você produzir o seu melhor desenvolvimento, os melhores resultados para a sua vida, com toda certeza você veria como Deus atua, como Deus trabalha e como ele pode sim ajudar e transformar a sua vida através do seu labor. Então, aqui eles estão tentando questionar essas dificuldades, essas desigualdades da riqueza de uma forma que a culpa não seja humana. E aí os espíritos deixaram bem claro, e aí, você sabe quais são os desígnios de Deus? Qual a vontade de Deus com isso? Que prova esse tal rico que herdou vai passar com isso? Você sabe que quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza, mais responsabilidades ele vai ter. Será que ele está tão bem assim mesmo? Será que ele não vai sair com a dívida kármica muito maior que a sua por ter tido essa riqueza e não ter utilizado ela como ele prometeu no plano espiritual antes de encarnar? Então, quem sois você? Quem sois vós para julgar? Deus julga, Deus o julga, eu te asseguro. Então, Deus sempre está julgando todos eles. Não é você que tem que julgar ou ficar se questionando isso. Pergunta número 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? Então, vamos dizer que um antepassado seu era um grande ladrão de banco, era um grande malfeitor e conseguiu todas essas riquezas desta forma. Se você herdar essas riquezas, você também vai ter que pagar karmicamente por esses erros? Resposta: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que,
muitas das vezes, a riqueza só vem a ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Então, primeiro a gente tem que entender que, se essa pessoa encarnou como filho desse malfeitor, é provável que eles tenham algum tipo de afinidade kármica, que eles tenham de aprender e de trabalhar. Segundo, está sendo dito aqui e deixado bem claro que, às vezes, esse indivíduo encarna como bom e sem ligação alguma com esse erro, para que, através dessa sua bondade, ele dê fins providenciais a essa riqueza. Vamos dizer que essa pessoa é boa e ela resolva ajudar em trabalhos sociais, gerar empregos de qualidade digno para outras pessoas. Aquele dinheiro que foi conseguido de uma forma desonesta, o seu descendente utilizará de uma forma correta. Então, a utilidade providencial se modificará. Então, vai tendo um equilíbrio a essa injustiça. Por isso está dizendo aqui, ó, o ensejo de reparar uma injustiça, a vontade de reparar essa injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Vai ser feliz se esse cara conseguir perceber isso e se modificar. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, às vezes, até esse mesmo que gerou o erro, ele fica chateado, ele fica arrependido de tudo que fez e tenta passar boas ideias, bons ideais para o seu filho, para que ele não cometa os mesmos erros. Então, se for dada a utilidade correta, pode suavizar a prova tanto para este que vai receber a riqueza, quanto para aquele que ensinou bem a este filho para que assim as dificuldades diminuíssem. Pergunta número 810. Sem quebrar, sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Então, dá perguntando aqui, no caso de alguém que conseguiu esses bens de uma forma legal, de uma forma correta, etc, etc, se o seu descendente acabar utilizando desse dinheiro para coisas negativas, ele vai ser responsável por isso? Resposta: toda ação produz seus frutos. Doces são as boas ações, amargas sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Então está dizendo aqui que toda ação gera fruto. Todo tipo de atitude gera fruto. Se as ações forem boas, vão atrair coisas boas. Se forem negativas, vão atrair coisas negativas. Então, eu vou entender aqui, se alguém tiver algo diferente depois fala, eu vou entender essa resposta aqui como dizendo que a pessoa que tomou as boas atitudes não vai ser responsável. Quem vai ser responsável vai ser aquela pessoa que depois tomou as atitudes negativas. No caso da pergunta de cá, meio que deu a entender que esse antepassado ele passou boas virtudes para que esse descendente desse uma boa utilidade a essa riqueza. Aqui, a pessoa teve boas atitudes a vida inteira e foi o descendente que se corrompeu sozinho. Então, seguindo a lógica, quem irá pagar por isso é apenas o descendente que escolheu fazer mal e não o antepassado que foi justo e legal a sua vida inteira. Pergunta número 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta de riquezas, no caso entre todos os seres humanos? Resposta: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caráteres. Então, mesmo que um dia exista uma grande e boa igualdade na Terra, sempre terão pessoas com aptidões diferentes que poderão fazer com que elas tenham melhores ou piores condições. Mas o que os espíritos estão questionando e criticando aqui é a desigualdade extrema, onde pessoas não têm a condição nem para o básico. Segundo a lei natural, que foi uma lei que a gente já estudou, o mundo o planeta Terra ele foi construído para que não faltasse comida para ninguém, não faltasse abrigo para ninguém, todas as necessidades básicas que toda pessoa tem direito
para que não faltasse nada disso. Mas em compensação, sim, cada um deveria ter suas aptidões caso ele quisesse mais do que esse básico. Então, por isso que os espíritos deixaram bem claro: nunca vai haver uma igualdade, mas as necessidades básicas, o certo é que sempre exista todas elas para todos os indivíduos. E aí vem a letra A. Há, no entanto, homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade. Que pensais a este respeito? Resposta: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria de curto prazo e desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais até atrás de quimeras. Então tá questionando aqui. E essas pessoas que acreditam que sim, é possível existir uma igualdade absoluta, onde todos vão ter a mesma quantidade de dinheiro, as mesmas quantidades de direitos, de convivência, etc, etc. O que é para a gente pensar dessas pessoas? E aí os espíritos disseram, ou são sistemáticos, que querem realmente acreditar que o sistema é capaz de funcionar, e pensam realmente no bem de todos, ou são ambiciosos, cheios de inveja, que querem controlar essas pessoas. E aí eles continuam. Eles não compreendem que a igualdade com que sonham seria de curto prazo. No caso, depois de um tempo, iria acabar ocorrendo essa desigualdade, porque cada um iria utilizar de forma diferente as habilidades. Por exemplo, bora dar um pedaço de terra do mesmo tamanho, com as mesmas condições, de um do lado do outro, a duas pessoas diferentes. Com toda certeza vai ter um mais preguiçoso e outro mais trabalhador. Com toda certeza o mais trabalhador vai acabar tirando mais frutos disso. E isso vai acabar gerando uma desigualdade. Mas, no início de tudo, ambos tinham sim duas terras com a mesma capacidade, com a mesma aptidão para retirar um recurso. Então, por isso que eles estão dizendo aqui que é impossível chegar a uma igualdade absoluta. E aí eles falaram aqui: combatei o egoísmo, o ego de achar que isso é possível, que é a chaga social. Não corrais atrás de quimeras, de sonhos ilusórios, de coisas que são impossíveis de acontecer. Aí vem a pergunta número 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Então é impossível todos viverem com bem-estar? Resposta: não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar. Por exemplo, tem pessoas que têm milhões de reais e têm depressão, e vivem mal, e vivem chateadas, vivem infelizes, chorando, sofrendo. E elas têm a riqueza monetária. Então, o bem-estar em si não depende da riqueza material. Da mesma forma, nós conhecemos pessoas que passam muita necessidade, que às vezes não tem nem alimento para suprir as necessidades do dia e vivem sorridentes, vivem alegres, vivem doando amor. Então, o bem-estar é relativo. Todos poderiam gozar dele, que nem os espíritos estão dizendo aqui, se entendessem convenientemente porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar ao seu tempo como lhe apraza. Então, cada um se dedicar ao que mais o faz feliz e realizado, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Então, isso daqui é uma bela crítica àquelas pessoas que se matam de trabalhar, são muito infelizes, mas em compensação têm muita riqueza material. Essa resposta aqui foi um cutucão a essas pessoas. E aí? Do que adianta tanta riqueza material se você não se sente feliz e bem com você mesmo? E aí continua. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então nós, através das nossas atitudes egoísticas e orgulhosas, acabamos perturbando este equilíbrio. Aí vem a letra A. Será possível que todos se entendam um dia? Resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça.
que foi a lei que falava sobre a gente ter empatia e equilíbrio em todas as nossas atitudes. Pergunta número 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria? Nenhuma responsabilidade caberá isso à sociedade? Resposta: certamente já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Ademais, não tem ela de velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, o que está falando aqui é basicamente que sim, a sociedade tem sua parcela de culpa, é claro, afinal, a sociedade é um conjunto de pessoas, mas que as relações sociais únicas de cada indivíduo também têm a sua devida influência na situação. E aí a gente passa para as provas de riqueza e da miséria. Porque tem pessoas que pedem para encarnar com bastante dinheiro e outras pedem para encarnar em profunda miséria. E qual tipo de aprendizado a pessoa tira disso? Qual tipo de utilidade tem esse tipo de provação diferente? Pergunta número 814. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Lembremos-nos também, nós somos reencarnacionistas. Então, nós acreditamos o quê? Nessa encarnação eu posso ter vindo pobre. Na próxima eu posso encarnar como rico. Na próxima eu posso encarnar de classe média e por aí vai. Então, entre aspas, não existe essa injustiça toda que nós estamos acostumados a pensar. Provavelmente você sim já pegou uma encarnação com muito dinheiro e com muita riqueza. E se agora você está encarnando tão mal assim, é porque provavelmente você fez errado, igual aos ricos de atualmente estão fazendo errado também. Então, tá tudo equilibrado quando você para pensar num sentido das diversas reencarnações que você já teve. Você provavelmente já foi muito rico, já teve muita condição e fez errado, e só curtiu, e só viveu bem a vida e esqueceu dos outros. Então, não tem tanta desigualdade aí quanto você pensa. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas estão, entretanto, sucumbem com frequência mesmo assim. Então, bora lá. Você pediu para ter a encarnação do jeito que está agora. Você fez escolhas na sua vida que fizeram você ter mais ou menos oportunidades nessa encarnação. Então, você é o responsável por isso. Você que decide isso. E, como já foi dito algumas vezes aqui, e também é uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, para o espírito, uma encarnação é algo tão rápido, é algo tão pequeno perto da eternidade, que ele pouco se importa do sofrimento que vai passar. Para a gente que é uma lamúria eterna, para eles é algo um piscar de olhos. E segundo esses espíritos, eles seguem a seguinte lógica: eu prefiro pegar uma encarnação só, sofrendo muito, 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 do que pegar várias, tendo de sofrer pouquinho em pouquinho. Como eles querem evoluir o mais rápido possível, às vezes, sim, eles pedem uma encarnação com muito sofrimento, com muita pobreza, com muita dificuldade, para que assim a utilização dessa encarnação e os sofrimentos que ela gera façam com que ele possa assim se desenvolver bastante. Eu sempre cito o livro Planeta Terra em Transição, de Isoldino Rezende, que lá é citado que muitas vezes pessoas que cometeram grandes atos de atrocidades em guerras, eles pedem para encarnar em regiões de muito sofrimento, de muita miséria, de muita dificuldade, de muita dor, de muita batalha, para que assim eles possam pagar de uma vez só muitos dos débitos kármicos que eles possuem. Então, deixando aqui bem claro novamente, os próprios espíritos que pedem.
Eles próprios escolhem. Deus é bondoso. Nós que o mal interpretamos, nós que não entendemos, que na maioria das vezes a gente está sofrendo até menos do que deveria. Pergunta número 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Resposta: são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. No caso, a gente fica maldizendo a Deus. Ah, Deus não me dá uma casa. Deus não me dá um emprego melhor. Não me dá condições melhores. Meu Deus, como minha vida é horrível. Como eu sofro. E a da riqueza incita a todos os excessos. Ah, eu tenho dinheiro mesmo, vou curtir o dia inteiro. Vou para a festa todas as noites e não vou fazer nada nessa vida. Não vou estudar o lado espiritual, não vou ajudar ninguém. Para mim, tanto faz. Vou meter o louco e viver a vida. Então, as duas provas têm os seus contrastes, têm as suas dificuldades. Eu sempre gosto de citar aqui. Tem pessoas que nesse instante têm muito dinheiro e estão sofrendo muito. Estão chorando sem parar e estão num inferno mental. E tem muita gente que tem pouco dinheiro, que tem pouca condição e vive sorridente, e vive alegre, e vive com um grande bem-estar. Então, o bem-estar é um estado mental em muitas das vezes. E todas as provas têm os seus pesos. Mas, como eu falei, numa encarnação você vem rico, noutra você vem pobre, e por aí vai. Então, se essa encarnação atual você está sofrendo por algumas dessas provações, aproveite, aprenda e se desenvolva, que na próxima encarnação você vai vir com habilidades, com vivências, com experiências diferentes. E agora, lendo a 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Então, o rico ele tem dinheiro. Se ele decidir hoje utilizar todo o dinheiro dele para fazer o bem, ele não vai sair com muito mais mérito, com muito mais bônus? Resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Vamos dizer, de quantos ricos fazem realmente isso? Então, isso o torna, na maioria das vezes, muito mais egoísta. Como está dizendo aqui, ó, torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável, querendo cada vez mais poder e esquecendo cada vez mais do seu próximo. Então, pode sim ter essa chance de fazer muito bem, mas isso aqui é raridade. Raridade. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si mesmo. Porque ele sempre vai achar que ele precisa de mais, que ele não tem, que ele tem, precisa de um iate novo, um carro novo, de uma casa nova, e ele nunca vai se dedicar ao próximo, e isso só vai o afundar em egoísmo, egoísmo e egoísmo. E aí vem a nota de Kardec. A alta posição do homem neste mundo é ter autoridade sobre seus semelhantes. São provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e mais poderoso ele é, tanto mais obrigações tem a cumprir. E tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem ou o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que ele dá aos bens e ao poder que possui. A riqueza é e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lembrando claramente que camelos, na verdade, era o nome dado a uma corda que era utilizada nas embarcações antigas. A corda de camelos era, na verdade, uma corda que, se eu não me engano, era feita do pelo do animal camelo, e era uma corda assim muito grossa, tipo, sei lá, do tamanho de uma mão aberta. Então, por isso que tá falando, é mais fácil um camelos, uma corda dessa tão grossa, passar pelo buraco da cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque
tentação da ambição é grandiosa. E imagina aí você querer pensar em largar tudo que você tem de melhor, que faz com que você tenha a melhor vida possível neste plano, para ficar se dedicando ao outro, para ficar se dedicando a quem sofre. Que tipo de rico que é isso? Então, para a gente parece muito mais fácil, mas resistir a essa tentação, segundo o que os espíritos estão dizendo aqui, é tão duro quanto. Paz de Deus para todos. Muito bom nós estarmos unidos para falarmos acerca da doutrina espírita, das leis que Deus criou. Eu sempre, quando faço relato ou quando me refiro à doutrina espírita, eu sempre coloco as leis que Deus criou. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, nós vimos trazer para vocês leis que regem o universo. Ainda disse Allan Kardec, onde você for no universo, você vai encontrar essas leis. Portanto, nós estamos dentro de um planeta, mas estamos estudando as leis morais e espirituais que estão fora do planeta. E que também regem o planeta, claro. Essas leis servem para nós, dentro do planeta, o perdão das ofensas, o amor, a caridade, as virtudes que estão do Evangelho, a paciência, a resignação, a coragem, a fé em Deus. Tudo são lições, são leis que Deus criou, que Jesus ensinou na velha Palestina. Então, eu entendo que elas também não são fáceis de aprender. Aqueles que já vêm dotado desse conhecimento de encarnações passadas, fica mais fácil para ele, embora encontrará muitas dificuldades por causa do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, hoje está aqui vários assuntos. Ele está contido na lei de igualdade. Então, nós estamos estudando a lei de igualdade. As pessoas, como o Francisco acabou de dizer, as pessoas reclamam. Precisa ter dinheiro, posição social, mandar. Por que eles querem a riqueza? Para mandar no outro. E aí, eu encontrei aqui a desigualdade das aptidões. Por isso que quando ele fez aquela parábola, ele deu 5 talentos a um, 2 a um, a outro e 1 a outro, de acordo com a sua capacidade. Então, a vida ela é feita de capacidade. Principalmente com relação às leis materiais, imagine com relação às leis espirituais. E é por isso que muita gente vive revoltada, porque não conseguiu se instruir, às vezes não quis também, porque tem muita gente que o egoísmo, às vezes a revolta não deixa com que ele estude para progredir. Então a pergunta diz aqui, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Aí o Espírito disse, Deus criou iguais todos os espíritos. Todos os espíritos foram criados iguais. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. Então, aquele que vive mais, espera-se que ele tenha progredido mais. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Olha aí as aquisições, olha aí as conquistas. Olha aí o preparo que nós temos que fazer. A Jesus que botasse os 2 filhos dela, João e Tiago, um sentado à sua direita, outro à sua esquerda, ele disse, olha, essas coisas eu não posso fazer. Primeiro ele perguntou se bebeu o cálice que ele beberia, ele disse, bebemos, irmão, quanto a isso eu não duvido, mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso aí é o Pai quem prepara. Então, essa resposta eu digo e entendo que ela é universal. Deus prepara seus filhos. Não deixa que ninguém prepare, nem ele mesmo, Jesus, ele disse, foi Deus é quem prepara. Aí Deus fez as leis dele. Por isso que Jesus disse, ninguém vai encontrar Deus num lugar só no universo, nem sentado numa cadeira. Deus está no universo. Viu? Como ele sabe que Deus está no universo. Então, onde nós vamos encontrar Deus? No universo.
Aí fica difícil para nós, a nossa razão, conceber onde vamos encontrar Deus. Por isso que Jesus disse à samaritana, quando ela perguntou: quem é seu pai? Ele disse: eu vi o nome do pai. Quem é teu pai? Olha no pomo, nas flores, na vastidão inconcebível de 1000 mundos, verás uma parcela da grandeza de Deus. Esse é meu pai. A samaritana calou a boca. Vai olhar na incomensurabilidade. Tá vendo que ele afirmou: Deus não está num lugar só, ele está no universo. Então, no pomo, na flor, na vastidão inconcebível de 1000 mundos. Se fosse hoje, ele diria milhões de mundos. Verás uma parcela apenas de 1000 mundos, uma parcela apenas da grandeza de Deus. Esse é meu pai. Olha que ele deu uma resposta alta naquela época. E hoje os astrônomos dizem a quantidade de astros que eles conseguem identificar. Portanto, olha aí, depois de 2000 anos, nós estamos vendo que aquela resposta dada naquele poço de Jacó, a samaritana, não é? Verdade verdadeira. E aí ele diz: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência. Por isso que nós temos as reencarnações, para adquirir a experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Pronto. Livre-arbítrio. Então, nós podemos nos queixarmos de quê? De que, afinal de contas, se nascemos todos iguais, o espírito é igual, o livre-arbítrio é que vai dizer para nós o que nós devemos nos dirigirmos, nos devemos fazer. Se um escolhe o vício, ele vai pagar o preço do vício. Quais são as encarnações que ele vai ter melhor, se ele escolher o caminho do vício? Se o outro escolhe o caminho do crime, como é que ele vai melhorar? Se ele tem livre-arbítrio, ele escolheu o caminho do crime. Se o outro escolheu o caminho das posses irregulares, de humilhar as pessoas, desrespeitá-las, negar os direitos dos outros, tudo isso, livre-arbítrio. E que nós estamos plantando para colher. Por isso que a doutrina espírita é um campo infinito de conhecimento. Por isso que, volto a dizer, o espírito disse a Divaldo, não é? Viana de Carvalho, eu já falei isso aqui. Se você ler esse livro daqui a 100 anos, você vai encontrá-lo diferente, vai encontrar coisas que você não encontrou agora. Então depende de nós descobrirmos isso aqui. Por isso, caros amigos e irmãos, é estudar, estudar e estudar e estudar. Chico Xavier disse que nós temos que trabalhar até cair. Ele não quis dizer morrer, disse cair. Porque quando vai para a vida espiritual, nós continuamos trabalhando. Então, o outro assunto, eu vou pegar uma perguntinha rápida. Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, disse o espírito. É obra do homem e não de Deus. Então, quem cria o preconceito somos nós. O homem veio de pele clara e de pele escura. Um dia vai desaparecer a pele escura. Nós é quem somos responsáveis por isso, por essa discriminação, por esse desrespeito às leis de Deus. Então, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Deus não se envolve com essas coisas porque ele não criou isso. Até que um dia, o dia em que nós possamos evoluir e abraçar um e outro, como Jesus andava ao lado da prostituta, do criminoso, de todos aqueles que o procuravam. Ele recebia com dignidade e honradez, porque são os mais endividados perante a lei de Deus. E se tratá-los com diferença, eles vão mergulhar com mais profundidade no mal, que é o egoísmo e o orgulho. A outra diz o quê? A desigualdade das riquezas, vem a riqueza, não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. O Espírito diz sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então, é aquela coisa, o pai é riquíssimo, deixou para o filho ou para os filhos uma herança,
invejável. Aí os filhos não sabem como foi que surgiu aquela herança, melhor, aquela fortuna. Então ele tem que tomar, quando ele recebe essa fortuna do pai ou da mãe, da sua família, ele tem que fazer o bem. Porque se o pai dele conseguiu uma fortuna de modo ilícito, ele vai fazer o bem ao pai dele com aquele dinheiro que foi do pai, da família, para fazer o bem para compensar o erro, a maneira como foi adquirida essa riqueza. Porque aí foi adquirido através do homem, da sua ilicitude. Porque o livro do Médio, o livro do Evangelho diz que, com relação à riqueza, que se o indivíduo não era para ter uma riqueza nesta encarnação, mas ele adquiriu, Deus não vai impedir, não vai impedi-lo jamais. Agora, se ele fizer o bem, melhor para ele, com essa riqueza que ele adquiriu. Deus sabe lá de que forma. Também, se ele fez coisas mais erradas com a riqueza, ele vai ser punido severamente, porque ele não era para ele ter possuído aqueles bens, ele conseguiu, só Deus sabe de que forma, e ao invés de fazer o bem com aquilo que é de Deus, porque tudo é de Deus, aliás, o Evangelho é bem claro, Deus só não toma de nós o quê? A inteligência, os conhecimentos e as virtudes. São 3 coisas que Deus não tira de nós. Demais, tudo nós devolvemos para ele. Todo mundo já sabe. Tudo que é da vida material retorna ao mundo, às mãos divinas, ou seja, a vida que vai proporcionar bem-estar a outros. Mas a inteligência que Deus nos deu, os conhecimentos adquiridos através desta inteligência e as virtudes. Isso nós carregamos como um bem eterno para o mundo espiritual. Por isso que nós temos que pesquisar, nós temos que estudar, nós temos que aperfeiçoar a nossa maneira de ser junto com a sociedade, junto aos nossos familiares, que a família é um elemento básico para o nosso progresso. Nós vamos caminhar com esse produto evoluído, que é fruto da nossa inteligência, dos conhecimentos adquiridos que formam as qualidades morais. Os vícios são o quê? Prejuízo para nós, que é a chamada joio. O trigo é o bem que nós fazemos. O joio é o vício, a mentira, o poder. Tem pessoas que têm ganância por poder, dinheiro. Não é à toa que o homem tem 2, 3 mulheres, o homem materialista. Tudo isso vai fazer um somatório para nós ressarcirmos na vida espiritual, melhor, avaliarmos na vida espiritual. Portanto, o bom lugar é o bem que nós fazemos. O mau lugar é o mal que nós constituímos. E aí, para encerrar, vem aqui a desigualdade. Cadê onde foi? Aqui tem outro aqui. Para encerrar, que ele já está abordando aqui, foi as provas de riqueza e de miséria. Allan Kardec. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? O Espírito aqui, o Espírito de Verdade, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, os espíritos hoje são unânimes em dizer que nós sabíamos o que ia acontecer quando nós reencarnamos no planeta Terra para viver esses dias da pandemia. Sabíamos, foi tudo acertado, as nossas dores, as nossas enfermidades, foi tudo acertado no mundo espiritual. Você vai descer um vale de dores e de miséria que é o planeta Terra. Você tem que ter resignação, paciência. Eu já estou preparado, eu vou aceitar. Nós dissemos, quando estávamos lá na vida espiritual. Já está pronto já, você quer ir? Quero. Quando chega aqui, vem a choradeira. Aí é uma choradeira que ninguém mais aguenta, é o medo, mas nós sabíamos que era assim. Por culpa de quê? Nossa, do passado. Só tem essa condição para você. Agora você vai alcançar na Terra a regeneração, o início da regeneração. Eu vou. Vai ser o início da regeneração? Vai. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse.
Tudo isso vai ser explicado para vocês. Chega aqui. Nós deveríamos caminhar pelo trilho do caminho da vida espiritual, do conhecimento da vida espiritual. Preferimos as mesas de cerveja, os passeios, as coisas da vida, as paixões da vida material, a deslealdade, a desonestidade, a ganância. Mas nós sabíamos que iríamos viver estes dias da pandemia, sabe? Então, é isso que eu tenho para dizer neste momento sobre essas provas, porque o tempo também já está se esgotando. Portanto, caros amigos e irmãos, eu tenho uma concepção, vou encerrar. Resignação, a pessoa só aprende resignação estudando, para saber por que eu sofro. Se eu sei por que eu sofro, eu tenho resignação. Se eu sei por que eu sofro, eu vou ter que ter paciência. É uma paciência raciocinada, é uma resignação raciocinada, é uma enfermidade raciocinada. A paz de Deus para todos vocês e a luz de Jesus Cristo. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje com essa bela reflexão. Ele conseguiu deixar de uma forma bem clara o que eu vim falando desde o início, de que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, nos dá inúmeras oportunidades, mas nós que cedemos às paixões, aos prazeres, aos desejos, às coisas que nos fazem perder o tempo útil de desenvolvimento e de estudo no plano físico. Então, mais uma vez, deixando a reflexão, Deus que é maldoso, Deus que não nos dá oportunidades, ou nós que estamos fazendo um péssimo uso da encarnação e das oportunidades que estão nos sendo dadas. Sendo assim, eu encerro o estudo gravado de hoje e desejo a vocês que possam refletir muito com tudo que foi dito aqui hoje. Toda vez que você vê um sofrimento, toda vez que você vê uma desigualdade, reflita, medite, ore e pense se você está realmente se dedicando tanto quanto você pode a essa encarnação que foi lhe dada e que você escolheu para que fosse assim. Muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade.